Tudo Olá, bem? Professor. Bom dia, tudo bem? Que saudades de você. Quanto tempo que você não vem aqui, né? De fato, alguns meses que não tenho comparecido aqui à TV Prevê, que é uma alegria, uma satisfação estar sempre aqui nessa casa de amigos. Mas o seu nome está na mídia aí. Tá todo mundo falando que você vai ser pré-candidato a deputado federal pelo PMDB. O que tem de verdade? Ou como é que você está articulando as coisas, se realmente é essa a sua pretensão? Perfeitamente. Professor, eu sou um pré-candidato a deputado federal pelo PMDB. Existe também aqui na cidade de Bauru a minha amiga Thelma Gobi, que também foi convidada para ser candidata a deputada federal, mas em conversa com a Thelma nós deixamos uma conversa bem proveitosa de que um dos dois seria e não os dois, porque para o partido lançar dois candidatos a deputado federal e pelo mesmo partido na cidade, torna-se, ficaria os dois inviabilizados. Eu tenho sido crítico do número já gigantesco de candidatos que a nossa região, e especialmente Bauru, tem lançado como candidatos a deputado federal. Veja só, na última eleição, nós poderíamos ter feito, por uma questão de 10 mil votos, não apenas o Pedro Tobias, deputado estadual. Nós poderíamos ter feito 3 deputados. Faltaram menos de 1.000 votos para que o Gazeta fosse eleito deputado estadual. E nesse menos de 1.000 votos que faltou para o Gazeta ser mais um deputado estadual, representando, trabalhando pela nossa região, milhares de votos foram para tantos outros candidatos de outras cidades que nunca passaram por Bauru e que nunca trouxeram nada para Bauru e, consequentemente, a nossa região. Então perdemos aí o Gazeta como deputado estadual por menos de 1.000 votos. Por outro lado, faltou para mim 9.000 votos do meu partido para ser eleito deputado federal. 9.000 votos que teve aqui o Tiririca, 9.000 votos que tiveram aqui outros candidatos, inclusive de Bauru, e todos têm o direito de disputar. Eu não reclamo aqui o direito de disputa dos candidatos. O que eu fico sacaneado com a política regional de Bauru é esse número excessivo, porque os partidos, para ver o seu interesse, eles estão causando um malefício a Bauru e região, e nós, da classe política, estamos aceitando. Por exemplo, nessa eleição que se vizinha agora, nós já temos aqui, professor, olha só o número exagerado, e repito, todos têm direito à disputa tal qual eu. Assim como eu já disputei uma vez e pleiteio pela segunda vez, todos têm esse direito de disputar. Mas, veja só, nós temos aqui, pelo PSDB, o vereador, sujeito capaz, decente, gente de bem, e todos são de bem. O Lima Júnior, nós temos o Roque Ferreira, o Lima pelo PSDB, o Roque Ferreira pelo PT, Fabiano Mariano pelo PDT, o Clodoaldo Gazeta pelo PV, a Thelma Gobi pelo PMDB, onde um dos dois deverá abrir mão, o astronauta Marcos Pontes, que também diz que representa Bauru, o meu nome, o Sakai, fora Jefferson Campos, que vem dobrar aqui com o Celso Nascimento, ele é deputado da cidade de Sorocaba e tem da cidade dele 5.000 votos, mas ele se elege através do Estado. Tem também o Milton Monte, que vem dobrar com o Manfred Nato, e assim por diante. Então nós temos aqui um número exagerado de candidatos, que certamente poderá faltar aí a alguns com mais condições de chegada, 4.000 votos, 5.000 votos, e perder a eleição, porque um desses disputou a eleição e apoiando também mais algum estadual, apoiando outros deputados federais, representantes de igrejas, tá certo? E Bauru, de novo, ficar com apenas um deputado federal, aliás, um deputado estadual, que é o Pedro Tobias. Está na hora, aliás, passou da hora, já se passaram décadas, onde Bauru e região não tem aqui um deputado federal. Nós temos hoje condições, só o eleitorado bauruense, além do eleitorado da região, eu repito, já falei outras vezes, já vi o senhor também repetindo, professor, que nós podemos fazer 2 deputados estaduais, 2 deputados federal, 3 deputados estadual, 3. Passou da hora do eleitorado bauruense, passou da hora do eleitorado da região de Bauru votar melhor, escolher melhor. E também um consenso dos partidos políticos. Nós não podemos estar a serviço do partido em detrimento de Bauru e região. Eu proponho a todos os candidatos aqui elencados como candidatos a deputado federal, além dos candidatos a estadual. Professor, olha só para a estadual a brincadeira, o excesso de candidatos que nós temos. Pedro Tobias, que já é deputado estadual. A Estela, vice-prefeita, que também tem todo o direito.
A Lena Catini, minha amiga vereadora, que foi vereadora em Agudos. A Ivana Camarinha, de Pederneiras. O Renato Purini, do PMDB do meu partido. Comenta-se na possibilidade do Dr. Paulo Eduardo fazer dobradinha com o astronauta Marcos Pontes. O Auro, lá em Agudos. O Celso Nascimento, que teve 2.000 votos em Bauru, mas teve 30.000 da região e que tem condições de ser eleito através do apoio da igreja dele. O Fábio Manfrinato e Tatiane Pires, que me disseram que ela é candidata através do PRP. Tatiane Pires é uma menina que trabalha no Bauru Cap. Desculpa a propaganda da empresa na televisão. Mas, professor, então a gente vê aqui esse número exagerado de candidatos. E o que é a minha proposta? Que se fosse feita uma pesquisa regional e que apenas 3 candidatos a deputado federal e apenas 3 candidatos a deputado estadual, os 3 mais votados, que mantivessem as suas candidaturas. E se o meu nome não estiver entre os 3, eu me comprometo a apoiar. Eu me comprometo a apoiar Pedro Tobias para estadual e me comprometo a apoiar um deputado federal entre os 3 mais escolhidos. Um dos 3 desses mais votados. Então passou da hora da gente crescer politicamente, crescer no interesse da região, não ver o interesse do partido, não ver a vaidade também. Porque tem aqueles candidatos que por vaidade, eu sou candidato a deputado. De que adianta ser candidato a deputado para ter 8.000 votos, 9.000 votos e tirar a eleição de um colega que pode trabalhar por Bauru, pode trabalhar pela nossa região. Então essa é a minha proposta, que nós possamos fazer aí uma pesquisa regional e aqueles 3 mais votados receber o apoio daqueles que não tiveram e os demais cair fora, não ficar atrapalhando um embate político e uma disputa eleitoral num cenário tão importante para a nossa região. É importante demais. O Pedro Tobias, eu tenho certeza, é cadeira certa, vai ser reeleito de novo, tem um trabalho muito grande feito por Bauru, tem um trabalho muito grande feito na região, está eleito. Mas nós podemos escolher ainda mais 2 estadual, além do Pedro Tobias. É perfeitamente possível, o cenário bauruense, o eleitorado bauruense dá para isso. Professor, na eleição anterior, em 2006, Marília, com 100.000 eleitores menos, 100.000 eleitores menos que Bauru, elegeram 3 deputados, 2 estadual, 2 federal e 1 estadual. Fala até de Rio Preto, um pouquinho maior que Bauru, tem até senador. Exatamente. E até quando nós vamos insistir aqui na nossa tolice de ficar lançando aqui essa coisa exagerada de candidatos a deputados estadual e federal? Isso é um absurdo, esse quadro vergonhoso para a região e negativo, isso precisa mudar. É um quadro vergonhoso, um quadro negativo. Vamos, já chegando um montão de perguntas, então eu já vou tocar nesse assunto, já até para que você esclareça para o telespectador. Falando exatamente dessa desavença entre você e o prefeito, que é teu sobrinho, que você elegeu, trabalhou para ele, transformou ele em 2 legislaturas como prefeito de Agudos. Então aqui, eu vou fazer uma pergunta só sobre isso, Júnior da Vila Universitária. Ele disse que acompanha a briga familiar envolvendo a sua família, entre você, o Auro e o Everton. Aí ele pergunta, para o senhor a política está acima de todas as coisas? Não, claro que não. Claro que não. Em primeiro lugar é a família. Mas há de se entender que na forma do prefeito governar a cidade, onde eu trabalhava como seu assessor, e eu estava lá para orientá-lo, e esse foi o compromisso nosso assumido em campanha, esse foi nosso compromisso assumido em palanques. Podem votar no prefeito que eu vou estar ao lado dele para ajudá-lo. E o prefeito tem a sua forma de governar, não quis ouvir conselho, se ele não quer ouvir os meus conselhos, mas ouvir conselhos de outros, porque depois que o cara se elege prefeito, fica bonitão, fica lindão, e com a caneta na mão, aparece muito aspune para orientar errado. E eu sou o tio que, com a experiência de prefeito que fui, eu dizia isso não deve e aquilo não deve, tá certo? E claro, terminou incomodando o prefeito, não que ele esteja lá para fazer coisas erradas contra a população, contra a sociedade, mas há formas diferentes de governar e ele optou por fazer desse jeito e ele siga o rumo dele e eu sigo o meu. O Quércia também indicou o Fleury e depois houve o rompimento. O Jânio indicou o Carvalho Pinto e depois também houve o rompimento, tá certo? E assim foi Fernando Henrique com o Itamar Franco e cada um tem a sua forma de tocar. E eu sou candidato independente do apoio ou não de Everton, independente do apoio ou não de Auro. Eu sou candidato, em primeiro lugar, eu preciso de Deus me dando condições, vida, saúde, vitória e o apoio da população. Esse é o principal que eu preciso.
Se você sair pelo PMDB, você mantém a sua disposição de ser candidato a deputado federal pelo PMDB e apoiando o Pedro Tobias do PSDB para vice, ou aí você vai ouvir o partido? Veja só, a minha conversa no partido foi o seguinte: vocês precisam de candidato. E eu tenho a dizer que eu tenho gratidão com o Pedro Tobias. O Pedro Tobias muito me ajudou quando fui prefeito. O Pedro Tobias arrumou recursos importantíssimos para a cidade de Agudos na minha gestão nos 8 anos quando fui prefeito. E eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de apoiar aquele deputado que ajudou a nossa cidade. Eu não poderia, em hipótese alguma, deixar de apoiar um deputado que muito fez pela nossa região, tá certo? Então eu disse que tem um compromisso de lealdade, um compromisso de carinho, de gratidão com o Pedro Tobias, e o partido aceitou. Eu disse que se assim não fosse, eu não seria candidato. E o partido aceitou, então é a minha condição. Só serei candidato a deputado federal se o partido continuar aceitando o meu apoio claro e explícito ao Pedro Tobias. Senão não sou candidato. E o partido disse sim. Então, diante disso, eu repito aqui as palavras dos dirigentes do partido, com conhecimento do Baleia Rossi e com conhecimento também do presidente do partido. Olha, o Luiz Carlos da Bela Vista, ele põe: boa tarde, professor Duda e Carlão. Com tantos partidos que há, por que você foi escolher o PMDB, que juntamente com o PT está afundando o país? Meu amigo, quero dizer para você que eu não vou votar em partidos. Eu vou votar em pessoas. Vou votar naquele que eu entendo ser o melhor para o nosso país. Eu nunca votei em PT. O meu partido está coligado com o PT. Isso não quer dizer que eu seja obrigado a votar no PT. Eu nunca votei, essa nunca foi a minha história. O meu candidato, eu já deixei aqui bem claro na resposta anterior, o meu candidato a deputado estadual chama-se Pedro Tobias. E para governador? Para governador, dessa vez eu não vou votar em Geraldo Alckmin, vou votar no candidato do meu partido, o Paulo Scaff, para que a eleição vá para o segundo turno, tá certo? E o segundo turno certamente será com Geraldo Alckmin. O Pedro Valentim faz uma pergunta para você. Carlos Ottaviani, alguns dos pré-candidatos a deputado federal e estadual aqui de Bauru e da região estão com os nomes inclusos no Tribunal de Contas do Estado por causa de contas que não foram aprovados. Será que a assessoria jurídica desses pré-candidatos já tiveram acesso a essa última listagem divulgada pelo Tribunal de Contas e que causa inelegibilidade? Aí eu pergunto para você, você tem ainda alguma pendência da época que você foi prefeito que pode transformar a sua candidatura inelegível? Professor, quero responder para o Pedro Valentim que a gente, na condição de prefeito de uma cidade, quando a gente se propõe a ser prefeito da cidade, a gente não pode ser um prefeito bunda mole. Você tem que ser um prefeito com atitudes, um prefeito que trabalha em favor da população. E para trabalhar a favor da população, a gente às vezes termina contrariando determinadas leis. Eu costumo dizer que eu sou um campeão de processos da justiça, não para desafiar a justiça, mas para atender principalmente os interesses da minha cidade e do meu povo. Por exemplo, professor, eu tive, voltando à questão do Tribunal de Contas, e vou falar também dos demais processos. Eu tive em 8 anos de mandato, 6, Pedro Valentim, guarde, 6 anos reprovados pelo Tribunal de Contas. Apenas 2 aprovados. E em 6 anos reprovados pelo Tribunal de Contas, ao enviar as minhas contas para a Câmara Municipal, os vereadores entenderam que o prefeito agiu de maneira correta, que o prefeito agiu de maneira certa, ao defender primeiro os interesses da sociedade, repugnando a reprovação de contas por parte do Tribunal de Contas. Então, as 6 contas que eu tive rejeitada pelo Tribunal de Contas, todas elas foram aprovadas pela maioria absoluta e outras em caráter unânime pela Câmara Municipal de Agudos. Mas eu não tive só apenas 6 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Eu tive também outros tantos processos da Justiça por trabalhar em favor da minha cidade. E quais foram os processos? Sabe, professor, a gente, na condição de prefeito, recebe tudo quanto é tipo de solicitação. E a gente passa a ver e a sentir o problema dos moradores, das pessoas da sua cidade. E a lei, a Constituição, ela é muito fria
ela manda que seja desse jeito. Mas quando chega na sua cidade, na sua casa, a mãe de um trabalhador, ou um trabalhador que ele perdeu o emprego no corte de cana, na usina, ele vai ficar empregado, ele vai ficar desempregado no período entre safra, 4, 5, 6 meses. O que a gente tem que fazer? Nós temos que amparar, não é a prefeitura ficar dando cartão alimentação, cartão pagamento da conta da CPFL, cartão para pagar a conta da Sabesp. O que nós temos que dar é emprego para esse pessoal. E mais, esse pessoal do corte de cana, professor, eles ganham 3 vezes mais do que o salário da prefeitura. Esse pessoal do corte de cana acha que o serviço de prefeitura é serviço de marica, eles não querem nem trabalhar, tá certo? Isso aqui é serviço fraco. Isso aqui para nós é serviço até vergonhoso. Tamanho o serviço pesado que é do corte de cana e que eles pegam depois na prefeitura, e isso aqui é moleza, tá certo? Então eu contratei muita gente, sem concurso público, para não deixar esse pessoal passar fome durante os 8 anos que eu fui prefeito. E claro, fui processado, mas o juiz da cidade, vendo e analisando o processo, a denúncia, o juiz vendo que como prefeito eu também fiz contratações, e muitas contratações de médicos sem concurso público, e fiz, professor, porque é tão difícil contratar um médico. Olha só, a presidente Dilma está buscando gente lá em Cuba. O povo não quer saber se o médico é baiano, sergipano, cubano. O povo quer saber de chegar no hospital e ter um médico, ou no pronto-socorro, no posto de saúde, para atender o seu filho que está doente, queimando em febre, ou seu pai ou sua mãe. Tá certo? E nós, no concurso público, nós temos uma dificuldade danada de contratar alguém para trabalhar na prefeitura. E quando a gente conseguia, o sujeito não quer fazer concurso público. Ele se nega a fazer o concurso. Outra coisa também, o motorista de ônibus pedir a conta. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o povo no ponto de ônibus esperando o ônibus que não vem? Eu tomava atitude de imediato, eu tinha que contratar alguém, pegar alguém na rua, um motorista qualificado, em condições, para que esse ônibus pudesse buscar o pessoal e conduzir o pessoal até o seu destino. Então, eu fiz contratações sem concurso público nos 8 anos de mandato, não por desrespeitar a Constituição, mas porque o prefeito tem que tomar atitude imediata. O prefeito não pode ser um banana, o prefeito não pode deixar a peteca cair. E o juiz de Agudos, a Justiça de Agudos, entendeu que eu agi de forma correta e entendeu que o processo deveria ser arquivado. Mas você ainda tem processo andando ainda? Ainda tem alguns processos, mas que certamente terão o mesmo destino. Mas até a eleição eles não tem nenhuma condenação. Nenhuma condenação, graças a Deus, nenhuma condenação na Justiça em Agudos e nenhuma condenação no Tribunal de Justiça. E tenho certeza que os demais processos terão o mesmo destino. Caminho. Hoje saiu uma pesquisa do CNT, a Dilma caiu outra vez, está com 37%, quer dizer, já não se elegeria no primeiro turno. Onde você acha que vai parar isso? Professor, onde que eu acho que vai parar isso? São esses escândalos sucessivos que a gente tem visto. É um escândalo por dia. É um escândalo por dia. Ontem eu assisti li na internet o Lula dizendo que o julgamento do Mensalão foi um julgamento político. É brincadeira uma coisa dessa, né? Então, essa sucessão de escândalos e o PT tentando mentir, enganar a população, mais uma vez, que nada disso é verdade, é o que tem levado a Dilma a cair de forma constante, porque agora, toda semana, toda pesquisa feita, a Dilma vem perdendo espaço. Mas eu vou falar uma verdade para você, eu já estou falando isso aqui faz quase um mês já. Vou voltar a falar, Dilma não será candidata a presidente, o presidente vai ser o Lula. Eu também eu acho que ela até está caindo porque o próprio PT está rifando, o próprio MDB, o próprio PT está rifando a Dilma. Eu também acredito, inclusive o PR, um dos partidos de sustentação da base da Dilma. Se o Lula for candidato, não tem para ninguém, o né? O PR é um dos partidos, não tem. Porque ele é um fenômeno independente do PT, independente, com tudo o problema ligado à corrupção do jeito que foi, mas eu acho que ele tem uma história que o povão aceita, né? Perfeitamente. Aceita. Ainda ontem à noite eu estava lendo na internet o PR, Partido de Sustentação da Base Governista, né? Estão aí propondo que o Lula volte a ser o candidato. Que tire a Os empresários querem o Lula também.
da indústria de álcool. Os empresários querem que ele se livre da Dilma, achando que... E o escândalo da Petrobras é muito forte, né? Embora eu entenda que o Lula também tem toda essa responsabilidade, mas a sua popularidade, ele vai para a TV e fala, eu não fiz, eu não sei, não tenho conhecimento, sei de nada. Não sei de nada, e a população acredita e termina votando, eu não sei de nada, e termina votando nele. Você já acabou falando isso, mas o Reginaldo pergunta exatamente, ele quer que você analise o que o Lula falou. O Reginaldo acha que é um absurdo o que o Lula falou, que tinha genuíno, Delúbio, a cúpula do PT, lá, Zé Dirceu, e falou que foi um julgamento político. Ele quer que você avalie, você já acabou de fazer, mas... Exatamente. Né? Julgamento político de forma alguma. O que se correu lá foram milhões e milhões e milhões, é brincadeira. O absurdo foi o Supremo mudar a sua decisão, né? O Collor foi cassado, tirado do poder por infinitas vezes menor do que isso. Não, muito menor. O Collor foi absolvido agora, eu até fiz uma brincadeira no Facebook, antes dele ser absolvido. Falei, o Supremo agora não tem nem moral para julgar o Collor. Muito pelo contrário. Claro que o Collor fez um montão de besteira, mas o volume do Collor com os dias de hoje é brincadeira. Eu até fiz uma brincadeira. Eu falei que se der ao Collor um atestado de bons antecedentes. De idoneidade moral. Né? O doutor Natanael pergunta, senhor Carlos, recebi informação que os senadores Elias Brandão e o professor Henrique Peraz de Aquino vão mudar o domicílio eleitoral para Agudos, para serem candidatos lá em 2016 para vereador. Qual a visão política do senhor? Eles teriam chance de ganhar? Sejam bem-vindos à nossa cidade. O PT lá não tem não elegeu nenhum vereador novamente, nenhum. Quem sabe os dois aí poderão ter uma chance em se eleger na cidade. Eu acho que eles deveriam tentar primeiro no quarteirão da casa deles, onde eles moram, para depois ir para Agudos. Eu acho que está faltando prestígio no quarteirão da casa deles para querer disputar em Agudos. Mas sejam bem-vindos. A disputa, se o seu título estiver em Agudos, se vocês transferirem os títulos para Agudos, terão todo o direito de pleitear e disputar uma eleição com a gente. E é bom que venham. Bom dia, professor Duda e senhor Carlos. Apesar de seguir achando meio estranho essa postura de um deputado se eleger para defender uma única cidade ou região, sei que é assim que funciona e que de fato é muito egocentrismo essa multidão de candidatos, em sua maioria vereadores medianos, para não dizer medíocres, que vão tentar uma cadeira. Vergonhoso e repugnante mesmo. Bela... Quem mandou isso aqui? Está o e-mail dele aqui, enviado do celular. Bem interessante. Realmente, o deputado, a gente é uma assembleia, né? decobonora@gmail.com. Não assinou o e-mail. Ele fala o seguinte: embora ele entenda que realmente a coisa funciona assim, Bauru que é gente de Bauru, mas ele acha que o papel de um deputado é muito mais do que defender a sua cidade. Perfeitamente. O deputado tem que... A função principal do deputado é trabalhar como deputado, mas no exercício do legislativo. Mas com a sua condição de deputado, representante da região, nós temos visto o exemplo do que o Pedro Tobias tem conquistado para Bauru e região. Já pensou se nós não tivéssemos um Pedro Tobias com a amizade que ele tem com o governador? Seria um desastre político. E quanto à condição desse e-mail que fala agora dos candidatos da Câmara de Bauru, e eu tenho respeito e carinho por todos eles, porque todos, do meu conhecimento, são pessoas de bem, pessoas íntegras, pessoas corretas. Mas, professor, nós temos 8 vereadores da Câmara de Bauru, que é direito deles. Todos estão no seu direito em disputar a eleição, e mais a vice-prefeita 9. Olha só, mais da metade da Câmara de Bauru. Nós temos aqui o Lima Júnior, Roque Ferreira, Fabiano Mariano, Thelma Gobi, Roberval Sakai,
Renato Purini e Dr. Paulo Eduardo, que poderá ser candidato, Fábio Manfrinato. 8, além da vice-prefeita. Eu quero dizer que todos são pessoas de bem, todos são pessoas valorosas, que tiveram votações extraordinárias para vereador na cidade de Bauru. Mas é preciso um consenso, é preciso um bom termo para a gente não ficar aqui novamente a nossa cidade, a nossa região, com apenas um deputado estadual. Porque não se resume já a esse exagero de 8 vereadores. E os demais que não são vereadores e que também não são de Bauru. A Camarinha de Pederneiras, eu de Agudos, tem também aqui Clodoaldo Gazeta, o astronauta Marcos Pontes, Jefferson Campos, Milton Monte dobrando aqui com Manfrinato, Celso Nascimento, né? Helena Catide. Então, um número exagerado. É por isso que eu proponho. Eu gostaria que fosse feita uma pesquisa pelos órgãos de comunicação ou pelos partidos. Mas nós sabemos que isso não funciona. Porque os partidos têm seus interesses e realmente hoje os partidos estão adormecidos, não tem mais ideologia nenhuma quase, né? A não ser, dado o exagero de partidos. Claro. São 32 partidos no país. É um exagero. Mas, professor, a grande contribuição que a imprensa pode fazer... Você está batendo numa tecla que não vai acontecer. Mas a grande contribuição que a imprensa poderá fazer é pedir para que a população vote de forma consciente naquele que tem mais condições. E eu repito, eu coloco meu nome numa grande pesquisa de opinião regional ou até de Bauru, para retirar a minha candidatura, caso entre 3 vá votar, meu nome não esteja. Tá certo? Porque nós não podemos estar vendo o nosso interesse pessoal, o interesse do nosso partido, mas o interesse regional. Que bom se Bauru tivesse 3 deputados estadual, tivesse 2 federal, toda a região ganharia com isso. Carlão, se você não se eleger deputado federal, na próxima eleição, você vai ser candidato a prefeito de Agudos? Professor, eu tenho o sonho, o desejo em disputar a eleição para deputado federal, tenho o sonho em me eleger deputado federal para trabalhar pela nossa região, mas se não for da vontade de Deus que eu vença essa eleição, porque tudo acontece de acordo com a vontade dele, eu sonho um dia em voltar a disputar a prefeitura de Agudos, disso eu não tenho dúvida. Não, se não vencer a eleição para deputado, e não estou admitindo derrota não, pelo contrário, eu estou apenas respondendo pergunta. Eu sou candidatíssimo a deputado federal, mas se eu não tiver sucesso, se não tiver vitória, eu vou voltar a disputar a eleição em Agudos para prefeito da cidade. Ládia Mendes, mora no Nobuji. Prefeito, antigamente haviam 2 partidos, Arena e PMDB. E o Brasil não tinha tanta crise como hoje, com tantos partidos e sem soluções. O que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que ela está correta. Veja só, esse excesso de partidos, 32 partidos políticos do Brasil. A Dilma teve que criar, ela e o Lula, um excesso de ministérios. Até Ministério da Pesca, Ministério disso, daquilo, tem tantos ministérios. Professor, com toda a sua cultura, com todo o seu conhecimento, eu tenho certeza que o senhor não sabe. Se pedir para o senhor descrever os 37 ministérios, e para mim também, eu não sei descrever os 37 ministérios do nosso país, do nosso Brasil. E nós da classe política, e o senhor, um professor, e da imprensa, nós temos a obrigação de saber. É impossível, diante de tantos partidos criados, aliás, de tantos partidos criados que, no nosso país, que foram obrigados a levar a criação, a composição política para ter esse exagero de ministérios, um exagero de dinheiro jogado fora, ministérios que não servem absolutamente para nada. Se forem extintos, mais da metade, o povo não vai nem se lembrar de que esses ministérios foram extintos. Então, a saudade daqueles tempos onde nós tínhamos condições de escolher candidatos de maneira mais próxima da gente e da nossa região, que não tinha esse exagero partidário. Hoje, é um absurdo, um verdadeiro absurdo. Essa coisa vergonhosa de partidos criados é para receber dinheiro do fundo partidário e lá ficar mamando os seus presidentes de partido, lá a sua cúpula incrustada no poder partidário, tá certo? Fazendo mal para o Brasil. Para negociar. Para negociar. Mas me ocorreu na cabeça agora, enquanto você falava, de saber que os ministros e tudo, né? Uma vez eu estava em Belém do Pará, há uns 20 anos atrás, nós tínhamos ido para um congresso de educação, estava eu, Zé Luiz, mais umas coisas, a gente estava na rua. Então, ia passando gente, aí passou um cara, e nós falamos, vamos ver se o nego
aqui eles sabem de política. Então, começamos perguntando o nome do vice-presidente da República, o cara não sabia. Aí perguntamos, ministro, tinha o Jarbas Passarinho, era ministro na época. Perguntamos, ministro, para ver se o nego sabia que o Jarbas Passarinho, que ele era do Pará, o nego também não sabia. Aí um perguntou, e a escalação do Corinthians? O cara sabia inteirinho a escalação do Corinthians. Então é o que eu falo, nós temos que realmente nos criticar. Nós somos brasileiros, só pela educação nós vamos sair. Não tem outra alternativa, né, Carlão? Perfeitamente. Nós temos um povo, por isso que esse monte de partido, 30 e quanto você falou? 32 partidos. 32, é um verdadeiro absurdo. Fora o partido e vai fundar da Marina mais também, agora, né? Aí, o partido da Marina, Rede, que ainda falta. Que não saiu. Tem mais um partido do Exército Brasileiro, uma coisa assim. Como é que você vê, agora independente da desavença familiar que tem entre vocês, a primeira administração do Everton com a segunda? Você acha que a segunda administração dele está melhor que a primeira? Como é que está? Porque na primeira ele pegou a sequência da sua administração, estava tudo arrumadinho. E agora a segunda administração dele? Como é que você vê? Professor, eu vejo a sociedade, o povo... A grande maioria, claro que ele não agrada a todos, nem eu. Ninguém, né? O prefeito não é unânime, como eu também não sou. A grande maioria está contente com ele, tá certo? Ele é gentil com as pessoas, ele é educado, ele é cordato. Então essa forma de atender as pessoas com a sua maneira de ser, claro que as pessoas gostam do prefeito. Agora, governar, cada um tem seu jeito. Ele governa de uma maneira mais educada, mais cordato. Você está falando da imagem. A imagem do Everton a gente sabe que é muito boa. Eu estou falando para você que teve 2 mandatos como prefeito. Tecnicamente, ele está sendo melhor prefeito na segunda administração do que foi na primeira ou não? Professor, o primeiro mandato veio no embalo da sequência minha do meu segundo, né? Eu acho que nesse segundo mandato aqui está faltando ele ter alguns assessores. Tirar uns aspones que atrapalham. Tirar aqueles que, ao lado do chefe, que tem a caneta, ficam ali lambendo o chefe ali, né? E ele poder executar obras de grande importância para a nossa cidade, que é o que o povo espera. E eu desejo ao prefeito, desejo ao povo de Agudos, que tenha do prefeito uma administração saudável nesse segundo mandato, onde o povo seja o grande ganhador, onde o povo seja feliz com esse segundo mandato. É o que eu desejo para ele. Sucesso no segundo mandato. Eu desejo isso para o prefeito de Agudos, para que a nossa população seja bem servida e também tenha por ele carinho e amor. A Nilza do centro de Bauru, ela fala isso. Carlão, sua cidade está muito bonita. Agudos é maravilhosa. Minha filha que se formou no Prevê é concursada e efetiva em Agudos. Estamos muito felizes. Que bom. Que bom, Nilza. Aqui parece que é o Gazeta que está mandando uma pergunta agora aqui, ó. O Gazeta está dizendo que ele concorda. Concordo com a proposta, meu caro amigo Carlão. Ele também quer o plebiscito. Abraços, Gazeta. Professor, veja só. Que judiação na eleição passada. O Gazeta ficar de fora por menos de 1000 votos. Não é a pessoa do Gazeta. É a cidade. É a região. Nós perdemos um parlamentar. Eu não estou aqui badalando o Gazeta. E o Tiririca teve 5.000 votos em Bauru. 9.000. 9.000? Eu não estou aqui badalando o Gazeta. Fosse quem fosse esse candidato que faltou menos de 1000 votos. Que judiação. Agora, e se falando de Gazeta? Um sujeito sério, competente, claro, dinâmico, em condições de representar bem Bauru e região no Legislativo Paulista, que eu tenho certeza que ele poderia estar trabalhando muito pela nossa região. Uma pena. Hoje o Gazeta, como deputado federal, eu o vejo, eu entendo que se o partido, ele acha que com 60.000 votos dá para chegar lá. Se com 60.000 votos der para chegar lá, eu estou na torcida porque o Gazeta também seja eleito. Eu não posso dizer votem para mim. Eu quero dizer toda a torcida porque esse menino seja eleito um sujeito de bem, decente, e o Gazeta tem chance. Tá certo? E a nossa região vai ganhar com isso. Tá certo? Eu estou vendo aqui o Sakai como candidato. O Sakai diz que tem o apoio das igrejas da Assembleia de Deus. Maravilha! Tomara que o Sakai seja eleito, para que Bauru, para que a nossa região tenha mais um deputado. Tem aqui o Celso Nascimento, que teve em Bauru 2.000 votos na eleição anterior.
mas teve 30 mil no Estado, e que desta feita, um dos deputados da Igreja do Evangelho Quadrangular não será mais candidato, representando a igreja, e o Celso vai entrar nessa fatia. Eu acho que o Celso Nascimento tem tudo para ser mais um deputado de Bauru. E talvez, professor, não dá só para ficar em 3 estaduais, podemos chegar a 4 ou 5, dado esses elementos. Por falar em Celso Bueno, parece-me que o Roberto Bueno é um dos coordenadores da campanha do Celso. O Roberto, a Nádia está tentando falar com você para agendar o Celso aqui comigo, né? Então, se o Roberto está nos vendo, ou quem tem contato com o Roberto, agendar o Celso. Dos chamados pré-candidatos aí, o único que não veio até agora é o Celso. E o que a gente escuta é isso mesmo. Professor, veja só, uma propaganda gratuita, até daquele que não é do meu partido. Ele teve 2 mil votos em Bauru, mas ele teve 30 mil do Estado. E um outro candidato do partido, aliás, da Igreja do Evangelho Quadrangular, que teve 78 mil votos, que ficou de fora como o primeiro suplente do PTB, esse não disputa mais. E o Celso vai entrar nessa faixa. Então ele tem tudo para ser eleito e ser um representante daqui da nossa região. Carlão, já estamos com uma hora de programa já. Mais alguma coisa? Professor, eu quero agradecer o carinho do senhor da TV Prevê, dos amigos da televisão, em me dar aqui esse espaço novamente para vir falar aqui da nossa condição de pré-candidato a deputado federal. Dizer que não tenho a vaidade de querer ser candidato apenas por ser candidato. Tenho o sonho, o desejo de ser candidato para vencer uma eleição e trabalhar por nossa região, por nosso estado. Não vou envergonhar o eleitorado, assim como nunca envergonhei nos 5 mandatos que Deus me deu oportunidade de vencer, tá certo? E que o eleitorado bauruense, o eleitorado regional, não jogue esse colossal de votos fora, para que nós possamos ter aqui os nossos representantes mais perto. Professor, quantos deputados estaduais, quantos deputados federais que foram eleitos com votação de Bauru e que absolutamente nada até agora fizeram por nossa região? Até quando a gente vai suportar isso? Então é isso que eu peço, há uma conscientização política do eleitorado. Se os candidatos não se moldarem a retirar candidaturas daqueles que não têm condições de vencer um pleito desse, que a população pelo menos dê um basta neles, vendo aqui a sua casa, a sua rua, vendo aqui o seu bairro, a sua cidade, a sua região. É esse o grande apelo que eu faço. Veja só, professor, nós temos hoje em Bauru mais de 260 mil eleitores. São eleitores mais do que o suficiente. É verdade. Para elegermos aqui uma grande quantidade de deputados. Um deputado não é para ficar sentado na cadeira de deputado apenas por vaidade, não, mas para trabalhar a exemplo do que faz um Pedro Tobias pela nossa região. É isso que nós queremos. Carlão, boa sorte para você, viu? Bom, eu faço o apelo, procura votar bem. Claro que tem candidatos de fora que estão constantemente aqui em Bauru e que fazem muito por Bauru. Mas realmente, quando o candidato é da cidade, sempre pode ajudar mais do que um candidato de fora, né? Embora nós temos aí uns 3, 4 candidatos que estão aqui todo mês aqui, trazendo coisas e etc. Claro que esses vão ter uma repercussão grande em Bauru. Mas que Bauru dá para fazer 3 estaduais e 2 federais, eu acho que Bauru dá para fazer tranquilamente 3 estaduais e 2 federais. Eu acredito que vai fazer essa vez. Para com o voto de protesto. Para governador, para presidente, vota de protesto. Mas para deputado não, porque representa a tua cidade. É o cara que sabe dos problemas da cidade. Esse é o voto que não pode ser em branco e nem de protesto. Eu me lembro o Tiririca, logo que ganhou em rede nacional, ele mesmo falou que não sabia onde ficava Bauru. Quer dizer, é um verdadeiro absurdo. Então, as 9 mil pessoas de Bauru que votaram no Tiririca jogaram fora o voto. Claro, foi mais um voto de protesto, embora o Tiririca até é um deputado até razoável e se mantém de uma maneira até surpreendente lá na Câmara Federal. Mas para Bauru, ele nem sabe onde fica Bauru. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. E agora na NET, número 17. Deixou de ser 22, é número 17 na NET. Tchau.